Obrigado, Pastor Rod. É um prazer estar aqui com vocês e todos os nossos internautas. Sabe, eu vou dizer uma coisa a vocês. Não há nada mais importante do que buscar a Jesus Cristo na Palavra de Deus, amém? E o nosso tema é 7 mitos mortais no cristianismo. E ao pensar a respeito desse conceito de 7 mitos mortais, a Palavra de Deus se refere a eles como enganos. Em Marcos, capítulo 13, Jesus discorre a respeito dos últimos dias, o que também é mostrado em Mateus 24 e Lucas 21. E a grande verdade é que é um sermão para nós, e é repetido 3 vezes. Esse é um número significativo, 3 vezes. E no capítulo 13 de Marcos, Jesus diz: não sejam enganados. Eu espero que vocês estejam anotando verso 5, verso 6 e verso 21. Não conseguiremos checar juntos todos os versos que apresentarei aqui. Mas a questão é que Jesus alerta aqueles que vivem nos últimos dias. Não sejam enganados. Muitos virão em meu nome. Enganarão a muitos. Sinais e maravilhas acontecerão para enganar até os eleitos, se possível. Engano, engano e engano. Vigiem, disse ele. Aliás, eu queria que vocês soubessem que eu precisei diminuir bastante o conteúdo desta mensagem. Seria a única maneira de encaixá-la neste link de transmissão para que pudéssemos transmitir a mensagem a todos. É por isso que eu digo, tomem nota. Não poderemos checar cada verso. E eu também queria dizer que estamos trabalhando agora mesmo em um livro, para que as pessoas possam ler todo esse conteúdo em um livro também. Eu queria adiantar isso para vocês. Será um livro gratuito, deadlymythsbook.com. Inscrevam-se na lista de e-mails para que vocês sejam notificados. Vale a pena, eu realmente recomendo. Mas 3 repetições. Você se lembra de outras ocasiões na Bíblia em que algo é repetido 3 vezes? Por exemplo, a santidade de Deus. Santo, santo, santo. É o Senhor Todo-Poderoso em Apocalipse 4, verso 8. Há também os 3 ais para os habitantes da terra, em Apocalipse capítulo 8. E lembra-se de quantas vezes Jesus orou no Getsemane? Quantas vezes? 3 vezes, não é mesmo? Parece que há algo especial em uma mensagem quando é repetida 3 vezes na Bíblia. Mas há mais ocasiões. Vocês conseguem lembrar de mais alguma? O que dizer sobre Daniel orando 3 vezes ao dia? Era o costume dele. Pedro negou Cristo. Quantas vezes? 3 vezes, mas então, após ser restaurado, ele também diz amar a Jesus mais do que qualquer um, 3 vezes. Quantas mensagens angélicas há em Apocalipse, capítulo 14? 3 mensagens angélicas que vão a todo mundo. Elas antecedem a segunda vinda de Cristo. E quando Pedro tem um sonho, quando o lençol desce do céu, quantas vezes isso se repetiu? Por 3 vezes. Então, quando Deus fala 3 vezes, não seja enganado. Quando Marcos capítulo 13 diz 3 vezes isso, deveríamos prestar atenção. Esse alerta é feito 3 vezes, não seja enganado. Estaremos juntos por 10 episódios, compreendendo e dissecando a verdade do erro, já que a principal missão de Satanás, de acordo com Apocalipse 12, é enganar. Está lá em Apocalipse 12. Ele enganará o mundo todo. Lá é dito que o mundo inteiro cairá nos enganos do inimigo. E eu diria que o principal alvo dele são os cristãos. Afinal de contas, o mundo todo já está em suas garras. Já está enfeitiçado por ele. O principal foco dele é enganar o mundo cristão. Temos aqui uma imagem do livro que mencionei agora há pouco. deadlymythsbook.com. Assim que o livro sair, nós vamos distribuir gratuitamente. Mas a primeira mensagem desta noite é jogando a verdade por terra. Você já ouviu isso? Essa frase vem de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, refere-se a um poder, não apenas nos últimos dias, mas ao longo da história cristã, que é anticristo, que é contra Jesus. São os agentes satânicos do engano nos últimos dias. E é dito que este poder, que identificaremos nas próximas mensagens, vamos estudar juntos, chamado Marca da Besta, parte 1 e parte 2, vamos identificá-lo. Identificaremos essa entidade. Mas a Bíblia diz que esse poder jogaria a verdade por terra. E este mesmo poder, em Daniel 7, procuraria mudar a lei de Deus. E o mesmo poder, de acordo com Apocalipse 13, é um poder blasfemador.
Há tantos aspectos que poderíamos estudar nesta noite sobre os enganos dos últimos dias. Poderíamos falar sobre vários enganos no mundo afora. Por exemplo, este aqui, veja bem. Não existe uma verdade absoluta. É curioso eu estar justamente no ministério Fatos Incríveis. E esse ministério, Fatos Incríveis, ficaria horrorizado se soubesse que lá fora existem pessoas que não acreditam em fatos. Não há verdade absoluta para elas. Veja, eu venho da área da educação e, como acadêmico, tendo experiência nessa cultura, cheguei a ouvir várias vezes de pessoas inteligentes afirmarem claramente que a verdade não existe. Não existe verdade absoluta. A realidade é subjetiva. É uma questão de percepção, opinião, preferência, seja lá o que for. Agora, pense comigo um segundo. Todos vocês, pensadores, raciocinem comigo. Perceba a incoerência desta afirmação. Temos certeza que a certeza não existe? O fato é que não existem fatos. É uma verdade que a verdade não existe. Não preciso dizer mais nada, não é mesmo? Este pensamento afetou o cristianismo. Não se trata apenas de uma ideia pós-moderna filosófica abraçada pelos filósofos. Essa ideia de que a sua verdade é a sua verdade e a minha verdade é a minha verdade, de que o que é bom para mim é bom para mim, o que é bom para você é bom para você, é uma ideia comum no cristianismo hoje. Acho que você ouviu falar de um político que orou desta maneira: ó Deus de muitos nomes, amém e a mulher. Deus é uma força, Deus é o que você quiser, uma mulher, uma barata. Mas a Bíblia não concorda com essa confusão. Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você concorda com isso? É isso que a Bíblia diz. Jesus é o caminho. Na verdade, isso é um artigo definido. Vamos voltar à escola agora. Jesus é o caminho, artigo definido. A verdade. Sabe o que eu percebi recentemente? Nos últimos anos, as pessoas têm começado a dizer: ela tem a verdade dela, você tem a sua, ele tem a dele. Você diz a sua verdade. Mas é um pronome diferente, não é? A sua verdade, a dela, a dele. O que aconteceu com a verdade? A definição disso. Jesus é a verdade. Acho que vocês já compreenderam o que quis dizer. Bem, o próximo mito desta noite é: as doutrinas não são necessárias. Eu me lembro quando criança, esse negócio de doutrina parecia muito formal, um negócio meio seco, sabe? Muitos chegam a pensar: veja, eu só preciso de um relacionamento com Jesus, sem doutrina nenhuma. Mas, afinal, o que é doutrina? Doutrina significa ensinamento. E Jesus não é o nosso professor? Se quisermos ter um relacionamento com ele, precisamos acreditar em seus ensinos, não excluí-los. A Bíblia diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Ensinar, para repreensão, correção e instrução na justiça. Isso está em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz que o ensino, ou seja, a doutrina, é a verdade da palavra de Deus. Ela é para nossa correção, nossa educação. Quando ouvimos João 3,16, todos não dizemos amém? Deveríamos dizer a este verso também. Pois não se pode ter João 3,16 sem 2 Timóteo 3,16. Jesus quer salvar-te dos seus pecados. Ele é o nosso professor que nos repreende, corrige e educa na justiça. Ao longo de nossos programas falaremos mais sobre doutrina, mas por ora vamos seguir adiante. Veja só a próxima afirmação. A ascensão intelectual à verdade e uma mera profissão da religião é suficiente. Tudo o que eu tenho que fazer é concordar intelectualmente com a verdade, professar e alegar que ela é a verdade, e eu estou bem, já atingi o clímax da religiosidade. Mas 1 João 3,18 diz: não amemos apenas em palavras, mas em ações e verdade. Portanto, as nossas vidas, nossas ações corresponderão à verdade. Vocês já leram em Romanos 12, verso 2? Lá diz: não se conforme com esse mundo,
Mas seja, o que diz lá? Transformado. A verdade precisa transformar. Não apenas algo externo lá longe que eu concorde. Você sabe, manter Jesus distante para que ele não possa me repreender, educar e corrigir. Transformar. Sabe, Jesus quer fazer algo em nossas vidas. Ao estudar a Bíblia, nesta série mesmo, ele quer nos reavivar, transformar. A verdade deve nos fazer amar a Deus, viver uma vida de serviço voluntário a Ele, não uma religião teórica. Ela deve atingir os nossos corações e mentes. Assim amaremos a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a nossa mente, de todas as forças. Tiago disse: você acredita que existe um Deus? Podemos parar aqui mesmo e dizer: sim, eu acredito em Jesus. Eu acredito que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou e que ele está voltando para nos buscar. Tudo isso é verdade, está na Bíblia. Mas acreditar é o suficiente? O que diz o resto? Até mesmo os demônios acreditam e tremem. Portanto, precisamos ter um conhecimento profundo, não apenas intelectual. Afinal de contas, até os demônios acreditam que Jesus é o Senhor. Mas será que o conhecem? Será que o adoram? Será que o obedecem? Até mesmo eles acreditam que há um Deus, diz a Bíblia. Mas o que é conhecer a Deus? Jesus disse que a vida eterna é conhecer Deus. Ora, é relacionamento. Adão conhecia sua esposa Eva, e a vida eterna é conhecer a Deus. Então, mais do que simplesmente acreditar em uma série de verdades, precisamos ter um relacionamento íntimo com Jesus através da palavra de Deus. Vamos para mais uma afirmação. É impossível compreender as profecias de Daniel e Apocalipse. Você sabe o sentido da palavra Apocalipse? Apocalipse significa revelar. E muitos por aí defendem que não podemos compreender justamente o livro cujo nome é Revelação. E que ironia que este livro é descrito na Bíblia como a revelação de Jesus Cristo. Em Mateus 24 é dito que precisamos entender Daniel. Quando virem a abominação da desolação, mencionada no livro de Daniel, o que diz lá? Aquele que lê, o quê? Entenda. Ora, não é Jesus que diz que devemos entender Daniel? É claro que sim. Não apenas podemos entender, mas devemos entender. Veja o que diz Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado o que lê, que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que estão escritas nela, porque o tempo está próximo. Será que podemos obedecer o livro de Apocalipse sem sequer compreendê-lo? É claro que não, precisamos ouvir e entender, compreender a palavra de Deus. Daniel e Apocalipse podem sim ser compreendidos. Muito bem, estes são alguns mitos. Mas você pode dizer: Scott, espera um pouquinho. Você disse 7 mitos mortais e acabou de citar um monte deles. Você nem começou pelo número 1 ainda. Bem, é verdade, mas eu coloquei mesmo assim, porque eles são coisas importantes. Mas vamos lá. O primeiro mito é... Sabe, eu me lembrei de um comentário. Ele foi feito por James Ward. Ele disse: você acredita que há somente um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios acreditam nisso. Agora, eu quero deixar bem claro. A crença do diabo em Deus é diferente da crença do cristão em Deus, ok? Lúcifer, o anjo que caiu do céu, ele sabe que Deus está lá em cima. Muitos dizem: eu acredito em Deus. Você já ouviu isso antes. E essa ideia de apenas crer na existência de Deus não é suficiente para a salvação. Precisamos conhecer Jesus. Antes de começar, então, eu só queria deixar este ponto claro, para não haver confusão. Agora sim, vamos começar. Fizeram uma enquete há alguns anos atrás. Ela foi feita a cristãos e perguntaram a eles 6 coisas. Eram 6 perguntas. Eles queriam saber de cristãos que haviam feito um comprometimento pessoal com Jesus Cristo, se eles concordavam com estes 6 ensinos básicos do cristianismo. Deviam dizer se concordavam ou não. A primeira pergunta era se acreditavam em uma verdade absoluta. Número 2, você acredita que a Bíblia é confiável em todos os seus ensinamentos? Número 3, você acredita que Satanás é real e não apenas simbólico?
Número 4. Você acredita que a pessoa não pode chegar no céu apenas por suas obras? Número 5. Jesus viveu uma vida sem pecado nessa terra? Número 6. Você acredita que Deus é onisciente, todo-poderoso, criador do mundo e ainda governa o universo? Já estou vendo que todos vocês estão dizendo sim, claro, com certeza. São perguntas óbvias para um cristão. Então vocês acham que numa plateia, se fizessem essas perguntas a ela, todos levantariam a mão, não é mesmo? Ninguém discordaria. Será? Mas antes de mostrar o resultado da enquete, caso você não seja muito familiarizado no assunto, essas perguntas são coisas básicas do cristianismo. Se um cristão não acredita em somente um desses princípios, ele não é cristão, ele é alguma outra coisa. Há um problema em seu cristianismo. O resultado foi que apenas 19% dos cristãos que foram entrevistados responderam sim a todas elas. Existe a verdade absoluta, a Bíblia é confiável em seus princípios, Satanás é real, não se pode conquistar o céu apenas com as próprias obras, Jesus nunca pecou e que Deus é onisciente e criador de tudo. Somente 19% de cristãos que aceitaram Jesus como seu salvador pessoal concordam com essas afirmações. Vocês conseguem ver que temos um problema gigantesco aqui? É exatamente por isso que decidimos fazer essa série. Precisamos levar as pessoas a quererem conhecer mais sobre a palavra de Deus. E, aliás, eu estou nessa jornada com vocês. Mas vocês sabiam que a maioria dos cristãos entrevistados na enquete acreditam que podem conquistar o céu com suas próprias obras? A maioria não acredita que Satanás é um ser real. 1/3 dos cristãos da enquete acreditavam que Jesus não viveu uma vida sem pecado. Isso é horrendo. Como pode ser assim? E eu tenho aqui resultados de outros estudos. Um instituto de pesquisa descobriu que, ao analisarmos famílias cristãs, menos de 1 em 10 famílias nunca abrem a Bíblia para estudá-la. Os cristãos não estão estudando a palavra de Deus. De maneira geral, a comunidade cristã não possui sequer um conhecimento rudimentar da palavra de Deus. Não compreendem a verdade apresentada por este livro. São presas fáceis para qualquer tipo de mito espalhados por aí. Veja, a palavra fundamental é chave. Eu já vou me aprofundar nela. Mas vocês viram que o Papa, algum tempo atrás, condenou o que ele chama de fundamentalismo. E você provavelmente já ouviu essa palavra associada com violência religiosa. E isso de fato é errado. Mas ainda assim, a definição básica de fundamentalismo... Bem, afinal, o que o Papa estava querendo dizer ao condenar essa palavra? Bem, ele não se referia aos violentos extremistas. Veja só o que ele disse. Um grupo fundamentalista, apesar de não matar ninguém, apesar de não atacar ninguém, ou seja, não são pessoas violentas. Mas aí ele diz, são violentas. Portanto, apesar de um grupo fundamentalista não atacar ninguém, ele ainda assim é violento. A estrutura mental do fundamentalismo é a violência. Eu sei que isso pode parecer confuso, e na verdade é, então não vamos nos aprofundar nisso. Mas ficou bem claro que, na opinião do Papa, os fundamentalistas são violentos, apesar de não praticarem violência. Aqueles que não matam nem atacam ninguém, ainda assim são violentos, porque eles são fundamentalistas. Ok, vamos para o dicionário, vamos lá. Definição de fundamentalismo. É um movimento protestante do século XX, que enfatizava a interpretação literal da Bíblia como fundamental para a vida e o ensino do cristão. Ora, mas isso daí não é a definição do cristianismo? É verdade? Veja só, um movimento de protestantes do século XX que enfatiza a interpretação literal da Bíblia como sendo fundamental para a vida e ensino do cristão. Essa é a definição do cristianismo? Nós, de fato, acreditamos que a Bíblia é o fundamento da vida do cristão. Uma interpretação literal da Bíblia simplesmente quer dizer que a Bíblia disse, eu acredito.
E é claro, sabemos que existem símbolos em Daniel, em Apocalipse. Sabemos que as profecias desses livros contêm símbolos. Não apenas símbolos, mas parábolas também. E estes símbolos contêm aplicações literais. Então, sim, nós tomamos a Bíblia como nossa autoridade. Nós cremos na Bíblia como a absoluta autoridade em nossas vidas. A definição do cristianismo fundamental, que crê na Bíblia, foi então condenada pelo líder religioso mais famoso da fé cristã. Mas eu ouso dizer que a fé dele não é cristã. Vamos falar disso depois. Eu quero deixar algo claro desde o início. Este programa não é do tipo no qual vamos à Bíblia com as nossas ideias pré-concebidas. A intenção não é colocar o que eu quero como norma para minha vida. Não, é o inverso disso. Queremos colocar Deus em sua posição autoritativa. É a palavra dele que vai nos dizer no que devemos acreditar e em como viver nossas vidas. Procuramos fazer o melhor como seres humanos caídos. Dizemos, Senhor, eu me humilho diante de Ti. Abra minha mente para ser modelada pela Tua palavra. Mas alguns de vocês podem dizer, Scott, será que a Bíblia é realmente confiável? Eu sei que para ser cristão preciso acreditar na Bíblia. Sabe, eu ainda tenho algumas dúvidas, eu não sei se posso confiar mesmo neste livro. Então apertem os cintos, porque vou mostrar para vocês profecias fantásticas do livro de Daniel. Elas lhe darão a confiança que você precisa na palavra de Deus. Mas agora eu quero colocar na tela o mito número 1, sobre o qual falaremos. Logo, logo, tocaremos no assunto da credibilidade bíblica. Mito número 1. O cristianismo não exige que você leve a Bíblia tão a sério assim. Uma abordagem fundamentalista da Bíblia não é necessária. Uma abordagem fundamentalista da Bíblia não é necessária. Vamos agora fazer perguntas básicas à palavra de Deus. Como chegamos aqui? Quem sou eu? Quem é Deus? Isso nos remete à criação. Vamos pensar na criação por um momento, de um ponto de vista fundamental. Vejamos o que a Bíblia nos diz sobre a criação. Lá é dito que foi através da palavra de Deus que o mundo foi criado. Não só o mundo, mas tudo que existe pela boca de Deus. Ele falou e foi criado. Ele deu a ordem e então surgiu. E Gênesis 1 diz que houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Um período de 24 horas. Então, se a Bíblia diz assim, eu acredito. Mas os cristãos de hoje em dia preferem seguir a evolução teísta, na qual Deus conduziu a evolução do homem a partir de seres inferiores, porque a ciência... Bem, vamos falar um pouco sobre este assunto. Quando avaliamos as evidências, sejam inspiradas, naturais, geológicas, ao avaliarmos essas evidências e as analisarmos por nós mesmos, se chegarmos a uma conclusão contrária dos cientistas, somos acusados de anti-ciência. Mas espera aí. Discordar desses ungidos da ciência, do mundo acadêmico, que se julgam as autoridades naquilo que aconteceu na origem do homem, seria submeter a consciência. Nós, porém, queremos ser pensadores independentes. Nós estudamos as evidências considerando a palavra de Deus. Isso também é busca pela ciência. Se aceitarmos a evolução teísta porque somos intimidados pela pressão dos outros, então a semana da criação já era. Não existe jardim do Éden. De acordo com a evolução teísta, a semana literal da criação nunca existiu. Teríamos, do contrário, milhões de eras de evolução. E através de milhões de anos teríamos evoluído para seres humanos. Nunca teria havido um casal sem pecado. O casamento jamais teria sido instituído na criação, lá no Éden, nem tampouco o sábado. E, para dizer a verdade, a própria história do Jardim do Éden nunca existiu. Não houve uma queda para o pecado. E se não houve uma queda, também não houve o quê? A promessa de um Salvador. Você consegue perceber quão sutil e perigoso é essa ideia da evolução teísta? O quanto ela corrói o fundamento da palavra de Deus? Ela destrói o plano da salvação. Afinal de contas, ela acaba com o fato da queda no Jardim do Éden.
Mas não é só isso. E quanto à restauração do Jardim do Éden? A Bíblia não diz que ele será restaurado? Veja como toda a Bíblia se baseia nessa história. E quanto ao caráter de Deus? Se é verdade que Deus conduziu o processo evolutivo por milhões de anos, no qual os animais se matavam, se dilaceravam, apenas o mais forte sobrevivia, seleção natural, não é o que Darwin dizia? Bem, será que um Deus de amor conduziria este processo? Para mim, isto lembra muito mais Satanás. Não foi ele que disse que eu vou subir colocando os outros para baixo? A verdade é que a evolução teísta é mais satânica do que o próprio ateísmo com a teoria da evolução. O Deus do ateu evolucionista não existe, mas o Deus do cristão evolucionista é um monstro. Eu prefiro crer na Bíblia. Jesus disse em Marcos 10, verso 6, que Deus criou o homem e mulher, num jardim. Ele é o Criador. Estamos acostumados com essa imagem de Deus formando o homem da terra. É uma linda representação de um Deus de amor que nos criou à imagem dele. Desta forma, podemos concluir que a interpretação literal da Bíblia é a base da fé cristã. A criação é o centro dela. Eu tenho aqui uma citação de um livro chamado Grande Conflito. E ele diz, já no século XIX, que muitos já estavam negando doutrinas que eram pilares da fé cristã. Os grandes fatos da criação, como apresentados nas Escrituras Sagradas, como a queda do homem, a expiação e a perpetuidade da lei de Deus, foram praticamente rejeitados, seja em todo ou em parte, por uma grande parcela do mundo cristão. Milhares que se orgulham de sua sabedoria e independência consideram evidência de fraqueza colocar implícita confiança na Bíblia. Estes pensam que cavilar as Escrituras e espiritualizar e distorcer as suas mais importantes verdades é prova de talento superior e conhecimento. Cavilar é tornar trivial, é levantar objeções, é desconfiar da Bíblia, pois afinal eles são mais inteligentes do que os escritores dela. Acontece que esta é uma posição muito perigosa, pois nesse caso não há fundamento nenhum. Ficamos à mercê da opinião humana quando descartamos a absoluta autoridade da Palavra de Deus. Mas tudo bem, se você tem dúvidas sobre a confiabilidade da Bíblia, eu quero te mostrar que confiar na Bíblia é algo extremamente irracional. A primeira pergunta que um cético normalmente faz é a respeito da existência de Jesus. Bem, ao consultarmos os historiadores seculares, a resposta é invariavelmente sim. Veja, por exemplo, os relatos do historiador Flávio Joséfo, que era judeu, de Tácito, que era romano. Ao consultarmos todos os historiadores romanos, constataremos que eles reconheciam a existência desse homem conhecido como Jesus de Nazaré. Eles mencionam a sua crucifixão, sobre o governo de Pôncio Pilatos. Eles mencionam os discípulos que diziam que ele havia ressuscitado. Nós acreditamos que ele ressuscitou, mas estamos falando de fontes não cristãs. Eles reconhecem o surgimento de milhares de pessoas alegando a ressurreição de Jesus. É por essas fontes que sabemos que o cristianismo se espalhou como fogo no primeiro século. Este fato está bem estabelecido nas fontes seculares. Mas aí vem a questão da ressurreição. Ah, isso daí é historinha. Tudo isso foi inventado, dizem eles. Foi a história da ressurreição que fez com que o cristianismo se espalhasse tão rápido. Bem, a história da ressurreição começou pelo simples fato de haver uma tumba vazia. O corpo de Jesus não estava mais lá. Então dizem que eles criaram um mito, uma lenda. Acontece que a cultura judaica do primeiro século não era assim. Ela não tinha o hábito de criar mitos. Ao voltarmos a alguns 1000 anos atrás, veremos que a cultura hebraica era baseada em dados, nomes, datas, história, genealogia, talvez até de uma maneira obsessiva. O cuidado que eles tinham com o registro de detalhes, de dados, chega a ser até entediante. Aquela cultura não era propensa a criar mitos, como era o caso de outras culturas do mundo antigo. Outra coisa, lendas normalmente levam gerações para serem estabelecidas. Por exemplo, o mito de tornar Alexandre o Grande um deus, ou qualquer outra mitologia grega que seja.
Essas lendas levam tempo até serem espalhadas, estabelecidas. Mas com o cristianismo é diferente. A história explodiu logo no evento da ressurreição, naquela mesma geração. Portanto, o cristianismo foi diferente. Ele não precisou do tempo que se precisa para a formação de uma lenda. Agora, vamos analisar os relatos sobre Jesus. Que gênero de escrita eles seriam? Bem, são de registros históricos. Ao vermos o que pensam os especialistas em literatura, veja, por exemplo, o livro de Lucas, tá? O livro de Lucas e Atos. Os especialistas reconhecem que estes são os melhores registros históricos do mundo antigo. Eles contêm não apenas relatos sobre a vida de Jesus, mas também de vários outros fatos daquele período do início do cristianismo. Mas o que impressiona não é apenas a qualidade da escrita, o fato de não parecer com um relato de lenda, mas sim de um registro histórico, mas também da evidência textual da Bíblia. Sabemos que o texto em nossas Bíblias é o texto original. Isto porque existem milhares de cópias desses textos super antigos do Novo Testamento. Vamos fazer uma comparação, ok? Veja, por exemplo, tudo aquilo que os historiadores sabem a respeito do mundo antigo. Por exemplo, o Império Grego, o Império Romano, tudo aquilo que eles fizeram. Bem, tudo que sabemos deles vem de relatos escritos por historiadores da época. Bem, acontece que o que temos é um punhado de cópias, que tem mais de 1000 anos de distância desde o acontecimento original. Portanto, Tácito e outros historiadores romanos escreveram, e aí foi copiado por séculos e séculos. É um telefone sem fio que durou 1000 anos. Ou seja, nós não temos os escritos originais. O que temos são cópias escritas há muito tempo atrás. E somente algumas delas. E acontece que ninguém duvida delas. Houve esse César, houve aquela guerra, etc. Mas vocês sabiam que não é assim com o Novo Testamento? Temos cópias do Novo Testamento que datam de apenas 100 anos depois do evento original. E temos centenas, milhares de cópias assim, escritas muito próximo do evento original. É por isso que a Bíblia é considerada como um registro histórico muito bom. E se há qualquer coisa que você pode ter certeza do mundo antigo, é a ressurreição de Jesus Cristo. Uma vez que este evento está incrivelmente bem documentado. Mas o problema é que as pessoas veem a Bíblia com uma lente secular. Por negarem a existência de Deus, elas imediatamente dizem que Jesus não ressuscitou. Ora, mas se é mesmo assim, como explicar a explosão do cristianismo logo no início? Como explicar tantas pessoas em todo o Império Romano tomando conhecimento desta nova fé? Bem, a explicação deles é que os discípulos se livraram do corpo de Jesus para terem uma tumba vazia para mostrar. Eles esconderam o corpo de Jesus e começaram uma nova religião falsa. Acontece que 11 dos 12 apóstolos morreram por causa dessa fé. Veja, você já ouviu falar de confissões no leito de morte? Dentro de um tribunal, uma confissão de leito de morte tem um peso muito grande em termos de validade e confiabilidade daquele testemunho. Acontece que 11 dos 12 discípulos confirmaram terem visto a ressurreição de Jesus bem antes de morrerem. Suas vidas foram dedicadas a isso. Eles viveram uma vida de provação, perseguição, sofrimento, até finalmente serem mortos. E não foram apenas os apóstolos. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu a pelo menos 500 pessoas ao mesmo tempo. Isso está em 1 Coríntios 15. Lá ele diz que ao menos 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Todas elas poderiam dar testemunho disso. Temos então 500 testemunhas oculares, 11 confissões de morte, todas essas evidências textuais sobre o mesmo evento, e ainda o fato do cristianismo ter explodido instantaneamente. Não há explicação secular para isso. Simplesmente não há. Uma coisa dessas não tem precedentes. Deus se assegurou de nos dar todas as evidências para sabermos que a sua palavra é confiável. Podemos crer nela. Aliás, vocês já viram como as religiões costumam espalhar? Normalmente há um conquistador, um César, um imperador, que acaba impondo uma religião.
Mas uma vez que o cristianismo não foi assim, como ele explodiu da noite para o dia? Foi pela consciência dos indivíduos. Eles tinham evidências, e além disso eram motivados pelo amor de Deus na cruz. As evidências e o amor de Deus fez com que as pessoas aceitassem a mensagem. Mas não é só isso. Também há as profecias messiânicas. O Antigo Testamento previu a vinda do Messias. Certa vez, um matemático decidiu fazer um exercício. Quais seriam as chances de uma pessoa se encaixar em apenas 8 profecias messiânicas? O nome desse matemático é Peter Stone. Qualquer um pode ter acesso ao seu trabalho. E veja que ele foi bastante conservador em seu cálculo, em sua estimativa. Vamos pegar apenas 8 das dezenas de profecias messiânicas. Qual é a chance de uma pessoa se encaixar nelas? E eu poderia dizer a vocês, é uma chance em tantas e tantas e tantas. Mas eu vou dizer a vocês apenas a analogia, pois assim é mais fácil de compreender. Bom, imagine que você pega uma moeda e você cobre toda a área do Texas com essas moedas, aqui, ali e ali. Cobrir todo o estado. E aliás, o Texas é enorme. Vocês sabem disso, não? Bem, você cobriu todo o Texas com moedas. E agora você marque uma delas com um X. E eu esqueci. A altura da camada de moedas deve chegar ao joelho. Todo o Texas coberto por moedas até a altura do nosso joelho. Uma moedinha no meio de todas essas. É a chance de alguém se encaixar nas profecias por acaso. Portanto, queridos, nós, como pensadores, podemos amar a Deus de todo o coração. Devemos amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força. Vá à palavra de Deus e diga, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Este livro é real? Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós não cremos nisso apenas racionalmente, mas ao vermos as profecias messiânicas apontarem para um Salvador que morreu numa cruz por causa de nossos pecados, que Deus não quer apenas provar que Ele existe para você e satisfazer o seu anseio por evidências, que, aliás, são tantas que não se pode negar. Isso não é suficiente para Ele. Ele quer que você o ame. Ele quer mostrar o amor dele por você. Quer que vivamos por Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Ele provou isso na cruz. Agora vá a Daniel 9. Abra sua Bíblia em Daniel 9. Vou provar o que estou dizendo na sua própria Bíblia. Enquanto você a abre, vou dizer o que você vai achar lá e você vai dizer, não. Como a Bíblia conseguiu prever isso? O livro de Daniel vai mostrar a você não apenas uma profecia dizendo que ele iria morrer entre criminosos, que ele iria nascer em Belém, que entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Não, o que eu vou mostrar para você é o ano em que o Messias chegaria. Lembre-se que Daniel foi escrito centenas de anos antes de Jesus nascer. Ele diz exatamente o ano em que o Messias viria e o ano em que o Messias morreria. Isso é impossível, você vai dizer. Olha, essa daqui é a minha profecia preferida. Ela é tão precisa, tão no ponto. Aliás, no capítulo 2 do livro de Daniel, foi capaz de prever os impérios que viriam depois do Império Babilônico. Segundo a Bíblia, Daniel era um profeta de Deus, mas também era um prisioneiro em Babilônia. Ele servia na corte real e avisa o rei que ele seria sucedido por um reino inferior ao dele. E depois desse viria um outro, e então um outro. Bem, você pode dizer, isso não é impressionante, porque é normal impérios seguirem outros. E então ele diz que o quarto império não seria conquistado, mas dividido. E vale salientar que Daniel estava se referindo a séculos no futuro dele. Após o quarto império, eles tentariam reunificá-lo, mas não conseguiriam. Procurariam reunificá-lo através de casamentos, mas não daria certo. Como Daniel previu essas coisas, nós vamos ver em outro episódio. Os especialistas então estudaram o livro de Daniel, viram Daniel 9, Daniel 2 e disseram, isso é impossível. Não é possível prever com tanta antecedência a sucessão de impérios, tampouco a data que Jesus viria. É impossível. E como eles não acreditavam no sobrenatural, não acreditavam na inspiração, só puderam concluir que o livro de Daniel foi escrito séculos depois de tudo isso. É um livro falso. Seu escritor deve ser um impostor fingindo ser Daniel antes da vinda de Jesus. Sabe o que aconteceu?
Em 1947, encontraram os manuscritos do Mar Morto. Entre eles, havia cópias do livro de Daniel, mais de 200 anos do nascimento de Jesus. É por isso, meus amigos, que cada descoberta arqueológica nunca desmente a Bíblia, mas a confirma. Isto já aconteceu várias e várias vezes. Sérias pesquisas arqueológicas têm sido feitas em Israel há mais de 150 anos e muitas conexões já foram feitas às culturas antigas mencionadas aqui na Bíblia. A palavra de Deus acaba sempre sendo confirmada. Por exemplo, os acadêmicos sempre diziam: os hititas nunca existiram. E aí achavam os hititas na arqueologia. O rei Davi nunca existiu, vocês acreditam em historinhas. Até finalmente encontrarem evidências do rei Davi, e assim por diante. Sabe, ao ponto que chegamos, após tantas confirmações, não acreditar na Bíblia acaba exigindo mais fé do que acreditar nela. Mas muito bem, vamos lá, vamos ler o verso 24. E eu já sei o que você está pensando. Scott, você vai fazer Daniel 9 em 9 minutos? Sim, é isso mesmo. Deus me ajude. É a primeira vez que vou fazer isso. Mas vamos lá, queridos. O anjo disse a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa. Quem é o povo de Daniel e qual é a cidade santa? É Jerusalém e os judeus, que estavam cativos lá na Babilônia. O anjo disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua cidade para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Altíssimo. Então, eles tinham um período de 70 semanas para se arrepender, para experimentar o plano de Deus sobre eles novamente. Lembre-se, estavam cativos por causa de rebelião. Ali no verso 25 é dito que eles voltariam à terra natal, para então reconstruir a cidade, retomar o sistema de adoração. Mas você pode se perguntar, 70 semanas não é pouco tempo? Nós já vamos falar sobre isso. Vamos continuar. Saiba e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, perceba que há um ponto de partida aí, a partir do momento da ordem para reedificar Jerusalém, até que o Messias, veja, uma profecia que diz quando ele viria. Portanto, desde o decreto até a vinda do Messias haverá 7 semanas e 62 semanas. Ficou claro para vocês? Não é tão difícil assim, né? Então são 7 semanas e 62 semanas. Então 7 mais 62, 69. Então, segundo o anjo, a partir daquele decreto, o Messias viria em 69 semanas. Mas calma aí, isso é um pouco mais de 16 meses. Toda aquela reconstrução de Jerusalém, do sistema de adoração, em 16 meses? Bem, o Messias não veio 16 meses depois do decreto. Mas o que são essas 69 semanas? Vejam, há 2 textos na Bíblia que nos ajudam a compreender essa questão. Lá no livro de Ezequiel é dito: e determinei um dia para cada ano. Ou seja, na profecia bíblica, cada dia simboliza o quê? Um ano. Isso transforma as 70 semanas de Daniel... Deixa eu dar uma olhada. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre a tua cidade e 69 semanas até o Messias chegar. Vamos fazer um pouquinho de matemática agora. Sabemos que uma semana tem 7 dias. Logo, 70 semanas têm 490 dias, que na verdade são anos. Já no verso 25, temos um total de 69 semanas, ou 483 dias, que, como já vimos, são na verdade 483 anos. Vamos voltar ao verso 25? Vamos ler de novo. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, está falando de Jesus aqui, haverá 7 semanas. Muito bem. Será que podemos identificar na história a data deste decreto que deu permissão aos judeus para voltarem para Jerusalém e reconstruí-la? Sim, podemos. Quem decretou isso foram os persas, em 457 a.C. De acordo com Esdras 7:13, o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém foi emitido em 457 a.C.
O capítulo 7 de Esdras nos revela que o rei persa permitiu aos judeus voltarem. Veja, esta data pode ser confirmada fora da Bíblia. Os persas eram bastante meticulosos em registrarem essas coisas também. Portanto, não é difícil de maneira alguma identificar na história a data deste decreto. Portanto, vamos avançar, vamos continuar com a profecia. Veja só, ali temos 483 anos a partir de 457 a.C. Portanto, se fizermos a contagem a partir daquela data, vamos acabar parando no ano de 27 depois de Cristo. Muito bem, a pergunta de ouro é: será que o Messias profetizado veio em 27 depois de Cristo? O que aconteceu em 27 depois de Cristo? Você sabe o que significa a palavra Messias? Ela significa literalmente o ungido. Por acaso Jesus foi ungido naquele ano? Sim, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. E quando aconteceu isso? Vamos para o livro de Lucas. Lembra do Lucas, nosso grande historiador? Vamos lá, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César. E aí ele menciona Pilatos e Herodes governando naquela época também. Mas o interessante é que o 15º ano do reinado de Tibério César foi o ano 27 depois de Cristo. Foi o ano do batismo de Jesus, da sua unção. Exatamente como Daniel disse que aconteceria centenas de anos antes. Agora vá lá para Gálatas, capítulo 4, a segunda metade do verso 4. É dito que Deus enviou o seu Filho. Gente, o Filho de Deus deixou o seu trono lá no céu, veio para essa terra como ser humano, viveu uma vida de perseguição muito difícil, foi tentado de todas as maneiras, assim como nós, e ainda assim não pecou. A vida dele foi difícil, mas não é só isso. Ele morreu por nós na cruz. É impressionante o que Deus fez por nós. Vamos ver a primeira metade do verso agora? Veja que é dito que Jesus viria na plenitude dos tempos. Foi por isso que Jesus disse: a hora chegou. O reino de Deus está às portas. Não foi apenas a cidade de seu nascimento que foi prevista, assim como tantas outras coisas, mas o tempo exato de sua vinda. Do que mais precisamos? Aliás, o resto do verso é importante para nós. O tempo chegou e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso exige algo de nós, não é apenas para satisfazer o nosso intelecto ou para nos dar certeza que estamos na religião certa, pois a religião certa exige que nos arrependamos, que creiamos no Evangelho. E o que é o Evangelho? É parte da profecia. Vamos lá de novo. Já passamos 483 anos dentro da profecia dos 490 anos. Chegamos a 27 depois de Cristo, quando Jesus foi batizado, no outono. Agora leiamos o verso 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Isto significa a morte do Messias, e que aquela geração seria cortada do povo de Deus. Jesus sofreu a pena de morte pelo pecador, mas não por culpa dele, porque Jesus não pecou. Você entendeu? Jesus foi cortado, mas não por culpa dele. Esta é a mensagem do Evangelho. Agora o verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Portanto, a partir do ano 27, contamos mais 7 anos, ou seja, o ano 34, só que no meio desses 7 anos, ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Será que algo aconteceu no meio daqueles 7 anos após o seu batismo? Algo que teria cessado o sacrifício e a oferta? Algo que faria o sacrifício de cordeiros irrelevante? Sim, pois o verdadeiro Cordeiro de Deus foi sacrificado. Por isso o véu do santuário foi rasgado de cima para baixo. Pense sobre isso. Jesus veio morrer por nós. Por causa de mim e você. Ele foi cortado, mas não por culpa dele. Ele foi cortado por minha culpa. A maior razão para crermos na palavra de Deus não é apenas porque ela faz total sentido, mas porque não há nenhum outro livro, nenhuma outra religião, nenhuma fé, nenhuma filosofia na face da terra
que revela um Deus de amor. Jesus Cristo veio aqui para morrer pelo seu pecado. Você realmente conhece o Evangelho? Nós vimos as profecias, nós vimos como são importantes para o estabelecimento da palavra de Deus. Ela tem autoridade e ela exige o nosso arrependimento, pois todos nós nos desviamos. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, pois o Senhor tomou sobre si a iniquidade de todos. Aceite Jesus Cristo enquanto fazemos esta oração. Senhor Jesus, nós te amamos. Tu és o nosso Salvador, a tua palavra foi confirmada. Te entregamos a nossa vida agora mesmo. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu precioso sacrifício. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.